Ela é graduada em Direito, delegada da Polícia do Estado de Goiás desde 2004 e ocupou a gerência do Instituto de Identificação. Foi titular da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios da Central de Flagrantes e pronto atendimento ao cidadão. Trabalhou por mais de 3 anos como assessora da Promotoria Militar do Ministério Público e atualmente é titular da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia. Ela é Caroline Paim. Seja bem-vinda, delegada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Delegada, a senhora cursou Direito, um curso que tem diversas funções, diversas possibilidades, e escolheu ser delegada. A senhora sempre soube que queria ser delegada ou isso surgiu com o tempo? Então, eu me formei em 97, advoguei por 2 anos, quando eu vi que realmente eu não tinha o perfil para advogar, e foi quando eu entrei no Ministério Público através de concurso no ano de 2000. E aí no Ministério Público, minha mãe era promotora de justiça na época, e eu trabalhando no Ministério Público, eu me voltei para estudar para concursos pelo edital do Ministério Público. E então comecei a estudar. Eu via que eu queria realmente o concurso público. E aí prestei o primeiro concurso, passei numa primeira fase e na segunda fase eu fui reprovada. E logo depois que eu fui reprovada nessa prova, que era para o concurso do Ministério Público, veio o edital para o concurso de delegado de polícia. E eu dei uma olhada, como eu já estava estudando, dei uma olhada no edital, vi que não tinha a matéria que tinha me reprovado, que eu tinha muita dificuldade e não gostava, e pensei, vai que este é o meu concurso. Então, deixa eu me dedicar para esse edital. É um edital mais específico, com matérias mais específicas, né, próprias para a Polícia Civil. E foi então quando eu estudei e passei no concurso para delegada em julho de 2003, né? Agora vou fazer 20 anos. E eu sempre falo que foi o cargo de delegada de polícia que me escolheu. Eu nunca tive o sonho, eu nunca tive aquela vontade de ser delegada de polícia. Então o cargo me escolheu e hoje eu agradeço muito a isso porque eu sou muito feliz com o que eu faço. Essa felicidade passa pela senhora sentir que seria uma missão de vida? Sem dúvida. Ser delegado de polícia, ser policial civil é uma missão de vida. Agora, delegada, ainda existe uma ideia recorrente na nossa sociedade que trabalhar nessa área policial é uma coisa de homem. Né? Às vezes até porque a questão da arma, em algumas situações ter que usar força, até física. A senhora já passou por uma situação constrangedora por ser mulher? Já teve assim alguma crítica? Já sofreu algum tipo de preconceito no exercício do seu trabalho? Sim. Hoje o cargo de delegada, ele está mais em visibilidade, ele está mais em ascensão. Temos muitas delegadas competentíssimas que mostram, né, a que veio. Então hoje eu acredito que não exista tanto esse preconceito. Mas quando eu passei no concurso, né, eu tinha entre 27 e 28 anos, foi a primeira vez que eu pisei numa delegacia de polícia já como delegada. E no interior, onde o pessoal é mais rústico, o pessoal tem mais dificuldade de aceitar uma mulher no cargo de delegada. Até porque o cargo ele é masculino. Há muito pouco tempo, a gente conseguiu o nosso distintivo de delegada, né, o nosso PIN de delegada, a nossa vestimenta de delegada. Até muito pouco tempo atrás era tudo delegado. É um cargo masculino, eminentemente masculino. E logo que eu cheguei no interior, eu me lembro, várias foram as vezes em que as pessoas chegavam, eu quero falar com um delegado. E aí eu me apresentava, né? Muitas pessoas, não, você não está entendendo, eu vim falar com um delegado. E aí você tinha que explicar muito para falar que você era a delegada da cidade e tal. E muitas vezes, inclusive, as pessoas não eram atendidas por mim, né? Porque além de ser mulher, ainda nova. Então, eu acho que não passava credibilidade. Então, a mulher hoje, ela tem que provar a qualquer instante que nós podemos. Eu brinco muito que a gente vai dominar o mundo, tem dominado, mas ainda demora um tempo. Porque a gente precisa estar provando dentro de casa e para a sociedade
da nossa capacidade. Realmente, delegada, as mulheres têm ocupado, né, cargos e posições que antes eram predominantemente masculinas, e que bom que a senhora está nesse cargo. A senhora também ocupou a gerência do Instituto de Identificação, né, e também trabalhou como titular na Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios. Duas áreas difíceis, né, pesadas, que muita gente considera áreas pesadas, mas a senhora gosta, né? Eu sou suspeita porque eu sou uma apaixonada pela Delegacia de Homicídios. E eu entendo que são duas áreas completamente, apesar de cada uma ter a sua dificuldade particular, são duas áreas muito diferentes. Porque na Delegacia de Homicídios, a gente lida diretamente com o crime e com aquela missão de prender o autor do crime de homicídio, que é um crime gravíssimo. E no Instituto de Identificação, a gente já trabalha com recursos e sistemas de identificar esses autores através de vários recursos de inteligência que nós possuímos, além de fazer um trabalho muito de perto com o cidadão, com a população mais vulnerável. Eu cito como exemplo a emissão de carteiras de identidade. O Instituto de Identificação ele faz vários mutirões, várias ações sociais para que esse documento que confere dignidade ao ser humano, que ele possa chegar na mão dos mais vulneráveis. Então, além de um trabalho de investigação, um trabalho pericial que é feito no Instituto de Identificação, que são vários leques do que é produzido ali, a gente ainda tem esse perfil social que move muito o meu coração. E a Delegacia de Homicídios já é uma delegacia já operacional, que ela lida mesmo ali apenas com a vontade, com a missão, com o desejo de ver aquele crime solucionado. De ver o homem ou a mulher preso por aquele delito que cometeram. Exatamente, né? Exatamente. Delegada, para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento e que têm um sonho de prestar concurso também para se tornarem delegadas, a senhora que já chegou, já abriu as portas, o caminho para essas meninas ou mulheres que às vezes querem, mas podem pensar que não é para elas. Que é difícil chegar lá, que é difícil chegar lá. Qual dica que a senhora daria? Não desista nunca. Porque quando você desiste, alguém pega o seu lugar. Em tudo na nossa vida, quando a gente não se posiciona e ocupa o lugar que é nosso, a gente abre espaço para que outra pessoa ocupe. Então, se é o sonho da pessoa ser delegada de polícia, ser agente de polícia, escrivã, papiloscopista, integrar os quadros da Polícia Civil, não desista. Eu acho que, eu tenho para mim que a mulher ela pode ser sim o que ela quiser, e a mulher policial, eu falo como delegada, ela exerce isso com uma excelência ainda maior, porque ela tem a firmeza, ela tem a força e ela tem a doçura e a ternura que muitas vezes o homem não tem. Então, na hora de você fazer justiça, de você ver ali, solucionar um crime, investigar, você faz isso com o instinto de mulher que é só a gente que tem. Que a justiça está sendo feita, né? Exatamente. E a ternura e a força, então, a senhora diria que podem caminhar juntas, doutora? Caminham juntas. Na área policial de delegada. Caminham juntas, sem dúvida caminham juntas. Eu acredito muito nisso. A força, a firmeza, porque a gente não pode... nós somos vulneráveis, mas a gente numa situação em confronto com um bandido, a gente não pode ter essa vulnerabilidade aflorada, mas a gente pode sim ter a ternura. Muitas mulheres policiais são mães, então é impossível você não levar isso ali para uma ocorrência ou para uma situação de trabalho. E a senhora também é mãe, né? Tem uma filhona aí de 28 anos. 28 anos. Hoje é adulta, mas quando eu passei no concurso ela tinha 7 anos. Ainda era uma criança. Era uma criança. E foi muito difícil, quando a senhora passou no concurso, conciliar a maternidade com o trabalho? Foi muito difícil, porque quando eu passei, eu fui trabalhar no interior. E não tinha como eu levá-la para o interior, porque ela já estava em fase escolar, então ela tinha que ter uma segurança, uma estabilidade de ficar na capital. Então eu passava a semana fora, vinha final de semana, muitos finais de semana eu tinha que voltar correndo, porque acontecia algum crime, que eu precisaria estar na cidade. Então foi uma fase difícil, né? Mas que nós soubemos passar por isso, nos adaptamos, né? E graças a Deus deu tudo certo. E a senhora hoje está na Delegacia de Trânsito, uma delegacia muito
requisitada, né? Está sempre na mídia, muito importante. Como que foi essa transição que a senhora deixou a delegacia de homicídios como titular também e para a delegacia de trânsito, doutora? Elas têm muitas coisas em comum, porque nós lidamos no homicídio, é aquele homicídio doloso, a pessoa ela tem a intenção de matar. E no trânsito, apesar da maioria dos casos não ser doloso, embora exista, a gente lida também com o homicídio no trânsito. O nosso trânsito é muito violento, está muito violento, não temos um trânsito gentil, não temos um trânsito pacífico, não temos um trânsito viável ainda, embora a gente saiba de vários projetos de políticas públicas para que a gente tenha um trânsito mais acessível aos ciclistas, aos motociclistas, aos pedestres, mas ainda não é na totalidade a nossa realidade. Então, como exemplo, nós podemos citar que este ano de 2023, nós já tivemos 59 mortes no trânsito. Lembrando que hoje nós estamos gravando esse programa, né, Emily? No dia 15 de maio. Ontem nós tivemos 2 acidentes com vítima fatal, né, sendo um no Jardim América e um no Jardim Goiás. Então, ontem 2 pessoas perderam a vida no trânsito. Um deles ciclista, né? Ciclista. Então, em contrapartida aos 59 mortos no trânsito, nós tivemos 41 mortos vítimas de homicídio. Então, isso nos leva a crer que o trânsito mata mais hoje do que disparo de arma de fogo, faca, recentemente e outros recursos, né, que as pessoas usam para matar. E dentro da cidade, não estamos falando nem nas rodovias. Não, estamos falando de região metropolitana, estamos falando de Goiânia. Nem de região metropolitana não estamos falando de Aparecida, Senador Canedo, Trindade, apenas Goiânia. Delegada, e recentemente teve aquele caso, né, da T-63 que chocou muitas pessoas, né, porque foi um acidente feio, né, pesado, com 2 mortes. Sim, foram 2 mortes, né, e uma pessoa com lesões corporais. Foi um acidente realmente que deu muita repercussão pela gravidade, pela complexidade, pelo local, né, onde várias pessoas logo se aglomeraram ali para ver o que tinha acontecido. Eu ouvi dizer que o barulho, né, o impacto foi muito forte e isso assusta as pessoas, né, assusta muito as pessoas. E é um alerta para que a gente ande com cuidado, cada um respeitando o seu espaço, porque eu, ora, estou como condutora de um carro, ora, eu estou como pedestre. Então, todos têm que respeitar cada um o seu espaço para que a gente tenha um trânsito mais tranquilo. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, ele estima que no Brasil 45 mil pessoas morrem todos os anos em decorrências de acidentes de trânsito. Já em Goiânia, os dados atuais mostram que a cada 2 dias uma pessoa morre vítima de acidente de trânsito. Quais são os principais fatores destes números, delegada? Atualmente, uma pessoa morre a cada 1,7 dias, vamos dizer assim. Então, é um pouquinho menos do que 2 dias. A maioria das vítimas são do sexo masculino, entre 19 e 59 anos. Então, a gente vê que é uma população masculina, produtiva, em fase de produção, e que essas mortes, porque a gente está falando de mortes, e quando não há a lesão, que também incapacita a pessoa para o trabalho. Então, essas mortes, esses acidentes, eles impactam diretamente até na aposentadoria. Com certeza. Impactam na saúde. O custo que se tem com os acidentes de trânsito é muito grande na saúde. Então, não é apenas o acidente de trânsito, é tudo que vem após. É uma família, às vezes, uma vítima que é autônoma, que não tem aquela carteira assinada, se ele morre, ele deixa a família totalmente desestruturada financeiramente. Então, os impactos são terríveis. E esses números, realmente, eles são assustadores. A gente vê que a cada menos de 2 dias morre uma pessoa no trânsito. E isso impacta em diversas áreas, né, de políticas públicas. E quais seriam os principais motivos dessa questão? Tem a questão do fator da embriaguez, que é o segundo que mais mata, né, doutora? Acho que no mundo, não é? Além da questão da embriaguez, o que mais que a senhora acha que provoca todas essas mortes? Essa violência no trânsito? A gente atribui a 2 questões principais, que é a falta de educação e a falta de infraestrutura.
Por que a falta de infraestrutura? Porque a gente vê muitos dos acidentes, a pessoa está dirigindo numa rua escura, que não tem iluminação, ou ela transita por uma via sem sinalização, ou ela está andando na rua e cai num buraco e ali ela se desequilibra. A gente vê muito isso com motociclista, vários casos na delegacia a gente vê que aí a pessoa cai, bate a cabeça no meio-fio e morre. Então, ali vem de uma falta de infraestrutura. Então, são problemas, também, né? Chuvas, problemas de iluminação, de pavimentação, sinalização. Mas campeão, recorde, é realmente a imprudência e a falta de educação no trânsito. A pessoa que excede a velocidade, ela não respeita os limites de velocidade, ela quer fazer aquela disputa no trânsito de quem é melhor. Às vezes a pessoa que está num carro é mais melhor. potente, né? Ela acha que ela tem o direito a ultrapassar, então furar o sinal vermelho porque está com pressa. As pessoas, a gente não pode esquecer também que elas estão adoecidas mentalmente. Então hoje o trânsito é um trânsito violento em razão da correria, em razão do estresse a que as pessoas estão submetidas. Então, sem dúvida nenhuma, é a imprudência mesmo, a negligência e a falta de educação no trânsito. Delegada, em relação ao Maio Amarelo, a gente tem algumas campanhas, né, por parte do governo, do Detran aqui em Goiás. A senhora acredita que essas campanhas, elas efetivamente ajudam a melhorar a educação no trânsito? O mês de maio, do Maio Amarelo, é um mês voltado de forma especial para essa conscientização no trânsito, para que as pessoas sejam mais gentis. Inclusive, paralelo a isso, a gente tem o lema, tem que parar. Ou seja, tem que parar na faixa, tem que parar de exceder velocidade. E o que acontece? As pessoas, elas se ligam nessas campanhas, mas essas campanhas elas não surtem o efeito que a gente precisa. E é onde a gente acredita que deva existir sim maior fiscalização e maior punição para as pessoas que não respeitam a legislação. A gente ouve muito falar em indústria da multa. Indústria da multa, mas vamos olhar, vamos andar e ver o que tem de errado acontecendo. Então, as multas são sim necessárias. É claro que não é o meio mais eficaz, não é o meio ideal. A gente queria que as pessoas tivessem realmente a consciência, mas as multas são baixas, as fianças são baixas e a penalidade também, a pena imposta, a gente acha que é muito frágil ainda. Então, precisaria rever tudo isso, porque a pessoa que paga uma multa de R$100, ela vai cometer aquela infração de novo. Se ela pagar 5 mil, eu acho que ela pensaria antes de... Que aí pode doer no bolso, né? Exatamente. R$100 às vezes não dói tanto, mas 5 mil dói muito. Mas infelizmente a gente tem alguns casos de pessoas que eu conheço que já sofreram acidentes de trânsito por embriaguez e mesmo assim continuaram bebendo e dirigindo, porque acreditam que eu bebi pouco, não vai acontecer nada. E a gente, na verdade, não sabe o que pode acontecer dentro do nosso organismo, né? Matar uma pessoa ou perder a própria vida, né? Exatamente, exatamente. E a pessoa que bebe, ela está sujeita a acontecer o pior com ela. Porque ainda que uma pessoa ingeriu um pouco de bebida alcoólica, mas está trafegando regularmente dentro da velocidade, se acontece qualquer coisa, que mesmo não tenha sido ela a dar causa ao acidente, se ela estiver embriagada, ela vai responder. Ela perde os direitos dela. Ela perde os direitos. Vai responder criminalmente. Porque ainda que ela não mate alguém no trânsito, mas ela não teve aquela intenção, ela teve sim a intenção e a predisposição de ingerir bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo. Então, com isso, ela assume o risco de produzir um resultado danoso. Então, antes a pena era de 2 a 4 anos de reclusão, né? Para quem cometesse um crime no trânsito, principalmente embriagado, e agora passou de 5 a 8 anos. Era de 2 a 4 e agora aumentou de 1/3 até a metade em algumas situações. Já dá para perceber o resultado disso? A senhora acha que a pessoa, quando ela bebe, quando ela sai com o carro, ela pensa nisso? Se eu cometer um crime, eu vou ficar 8 anos presa? Não pensa, até porque o processo de homicídio culposo, que é esse que a gente dá causa no trânsito, embora a Polícia Civil de Goiás, junto com o Tribunal de Justiça, a gente entenda que a pessoa que mata no trânsito sob efeito de bebida alcoólica, ela não responde por culposo. A gente consegue indiciar no doloso porque ela assumiu o risco.
o que acontece? Essa pessoa, ela não tem, a pessoa que responde pelo culposo é um processo muito moroso. Então, ela não tem, quando ela recebe a pena daqui 4, 5, 6 anos, essa pena ela não tem mais aquele caráter educativo. Muitas vezes a pessoa nem lembra o que foi que aconteceu, nem se recorda mais dos detalhes. Então, a gente acredita também que o processo tinha que ser mais rápido, para que aquela pessoa ela tivesse aquele, vamos dizer, o castigo de forma mais imediata e entendesse, internalizasse. Eu cometi esse erro e estou sendo punido agora, nesse momento. É a mesma coisa de um filho que erra e você vai dar o castigo para ele daqui 5 anos. Tem algum caso, me perdoa a minha ignorância, viu? Que o condutor perde a carteira de trabalho de habilitação para sempre? Sim, existem os casos que Quais perdem. São esses casos, Só doutora? que são casos assim muito raros e demora muito o processo a pessoa a ter essa penalidade, porque são vários os recursos, né? Então a lei também dá brecha para a pessoa sempre recorrer de uma decisão. Quando a gente fala de um homicídio doloso, então, como a gente pode citar vários casos que já foram para a mídia, já foram assunto de muita repercussão, de pessoas que estão embriagadas e matam no trânsito, ou estão em racha, que também é uma outra situação que a gente indicia no doloso, ou quando excede em 50% o valor da velocidade permitida. Nesses casos, o homicídio doloso, a pessoa ela é julgada pelo tribunal do júri. Então, é um homicídio, como a pessoa pega de 6 a 20 anos, o processo é muito mais demorado, ele cabe muito mais recurso. Então, essa morosidade, ela não deixa de dar uma sensação de impunidade para a sociedade. E no doloso, geralmente, envolve muitas pessoas também, né? Muitas famílias, e aí vai a júri popular, a gente vê os tribunais, né? Com o pessoal pedindo justiça. Sempre quando vai no doloso, ele é mais traumático, ele é mais complicado, ele é mais complexo, porque ele é evitável aquele crime, né? Às vezes todo mundo está sujeito a se envolver num acidente de trânsito, mas a pessoa ela tem que estar ali responsável no trânsito. Então, quando é demonstrada e comprovada essa irresponsabilidade no trânsito, a família clama muito mais por justiça. Para a gente exemplificar, né, eu vi um caso há uns 10 anos atrás em Rio Verde, onde o condutor estava embriagado e aí ele ofereceu carona para menores de idade que também estavam ali na festa, e aí essas pessoas que estavam com ele estavam sem cinto, ele acabou colidindo num poste elétrico e matou esses 3 ou 4 adolescentes, que agora eu não me recordo o número certo. Foi assim, foi a júri popular depois de muitos anos, né, na justiça, e no dia eu me lembro bem que o tribunal estava muito cheio, as famílias todas lá pedindo por socorro, por justiça, porque eram vidas, né, queridas dos familiares que estavam ali. Mas aí vem a conscientização, né, como a senhora estava dizendo, a educação. Você não deve, né, pegar carona com alguém embriagado, muito menos ficar sem cinto no banco de trás, né, ou no da frente. Em qualquer lugar, a gente tem que entrar no carro e colocar o cinto, A né? responsabilidade não é só de quem dirige, mas é de quem entra no carro. A partir do momento que você também entra num carro, sabendo que a pessoa está embriagada, você também está assumindo o risco de que qualquer coisa aconteça com você. Então, é ter essa conscientização mesmo, né? O lema desse ano do Maio Amarelo é assim: no trânsito, escolha a vida. Então, sempre fazer uma opção pela vida, sempre fazer uma opção pela prudência, porque a gente não sabe o que pode acontecer. A gente vê casos, inclusive teve alguns agora acontecidos há pouco tempo, em que as pessoas estavam transitando regularmente. E por um erro e irresponsabilidade de um terceiro, as pessoas perdem a sua vida. Então, se cada um fizer a sua parte com respeito, com prudência, a gente com certeza vai ter um trânsito mais tranquilo. Emily,
A gente pode, eu ia até falar sobre a questão do cinto, só complementar aquela fala que eu iniciei. A gente teve aqui em Goiás, né, um acidente gravíssimo com o cantor Cristiano, que inclusive a gente está nesse processo já de 8 anos, né, da falta de um cantor que foi muito querido aqui para o nosso povo de Goiás, e ele e a namorada estavam sem cinto no banco de trás, né, do carro. Aí é um costume, né, as pessoas elas não têm o costume de usar cinto no banco de trás, e é extremamente importante. No lançamento da campanha Maio Amarelo, tinha um simulador de um veículo que simulava capotamento. Eu, graças a Deus, nunca fui vítima de capotamento, não sabia o que era capotar um carro, então eu entrei nesse simulador para ter a sensação de como seria. E é aterrorizante a situação do capotamento, e é incrível como na hora que o carro gira, o cinto ele te segura. Segura muito. Então o cinto colocado da maneira correta, ele consegue sim salvar a sua vida. Eu posso dizer que eu já fui vítima de 2 capotamentos na também. BR. Infelizmente. E o cinto de segurança realmente, assim, né? Salva, gente. O cinto salva. Ninguém se machucou, graças somente a Deus, né? Mas a Deus que nos deu a consciência de usarmos o cinto de segurança. O cinto salva No seu caso foi na rodovia. Na rodovia. O meu foi em Goiânia. Dentro de Goiânia, eu estava indo para o trabalho com uma amiga dirigindo, ela estava na via, tranquila, e aí um carro bateu na nossa lateral, nosso carro rodou e capotou. Todas as pessoas que chegavam próximas falavam assim, nossa, morreu, porque foi muito grave, a pancada foi muito forte, né? E foi dentro de Goiânia, ali próximo ao terminal Isidória. O médico falou, ele falou assim, se você não tivesse de cinto, você teria morrido. A gente vê de tudo, né? A senhora acha São que, várias porque a questão do cinto passa pela questão de educação, né? Desde criança. A senhora acha que falta campanhas dentro das escolas para que as crianças já cresçam sabendo da questão do cinto, que é uma coisa tão básica. E que não entra em carro também sabendo que a outra pessoa está embriagada, né? Porque a criança, às vezes, ela não tem essa consciência, né? Falta muita educação, inclusive é um projeto, né, da Prefeitura de Goiânia, um projeto, tem uma política pública muito forte em relação a isso, de educação no trânsito nas escolas. Então a gente acha que isso é muito importante, porque aí a criança ela já cresce com aquele sentimento do que é certo e do que é errado, que hoje não tem, né? Agora também não adianta só a escola ensinar se as crianças não estão vendo os pais, não é? Exatamente, porque o exemplo arrasta, né? Verdade. Com certeza. Delegada, e para terminar, eu queria que a senhora deixasse aqui, né, um contato, como que as pessoas têm que procurar quando acontecer algum crime de trânsito, como que elas devem chegar até a delegacia? Bom, na ocorrência de um acidente de trânsito, quem presenciar esse acidente, ou a própria vítima, se ela estiver em condições, a primeira orientação que a gente dá é realmente acionar o bombeiros ou o SAMU, porque em primeiro lugar é a prestação de socorro. E em segundo lugar a polícia militar, que é quem chega no local, e sendo vítima fatal, eles mesmos acionam a polícia civil. A gente tem uma equipe que comparece no local do acidente de trânsito, e em sendo um crime de lesão corporal, onde não há morte, é necessário que essa vítima compareça na delegacia e manifeste expressamente o interesse de processar o causador do acidente. No caso dela estar impossibilitada, às vezes foi internada, qualquer pessoa, parente, né, pai, mãe, irmão, filho, pode comparecer esposo, pode comparecer na delegacia, a gente faz esse documento e as investigações elas já se iniciam imediatamente. Delegada, muito obrigada pela sua participação no Alego Mulher de hoje. Já chegou ao fim, passou muito rápido, mas foi muito rápido. importante essa entrevista para nós, para todos os nossos telespectadores, para a gente falar um pouco sobre o Maio Amarelo, sobre conscientização no trânsito e sobre educação mesmo, né, como a senhora falou aqui o tempo todo. Tá. Fiquei muito feliz com o convite, eu que agradeço, a Polícia Civil está sempre à disposição, então estamos sempre aí, precisou é só chamar. O Alego Mulher de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego e até mais.